Nossa meditação hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça, bondade, misericórdia, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor amado, que o Senhor possa nos dar a compreensão e entendimento dela, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito interessante este versículo de Gênesis 3, 21. Neste contexto aqui, que é o contexto da queda do homem no pecado, Adão e Eva tinham caído no pecado de desobediência, tinham comido do fruto proibido que Deus tinha proibido. E daí então eles caíram no pecado, e após eles terem caído no pecado, eles fizeram vestimentas de folhas de figueira e se vestiram. Quando viram a voz de Deus que vinha na viração da tarde ali conversar com eles, eles se esconderam no meio das árvores ali. E é interessante isso aqui. Neste versículo aqui fala que Deus, percebemos a ação de Deus. O homem na situação que estava ali, com seus próprios esforços, eles fizeram vestimentas inadequadas, vestimentas indecentes, vestimentas que não poderiam cobrir a sua nudez e nem poderiam fazer com que eles viessem a ser aceitos na presença de Deus e de estar na presença de Deus. É por isso que o versículo 21 diz: Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Nós podemos perceber a ação de Deus dentro da realidade da condição do homem e da mulher após o pecado. Deus fez as vestimentas e os vestiu. Deus fez vestimentas de peles de animais. É interessante aqui, amados. Aqui temos apresentada em figura a grande doutrina da justiça de Deus divina, da justiça divina, ou seja, a túnica que Deus fez era uma veste eficaz. Por quê? Porque foi dada por Deus. E a veste que Adão fez era ineficaz, porque era obra do homem. Ou seja, nós percebemos aqui, de forma figurativa, a doutrina da justificação, da justiça divina. Deus fez e vestiu Adão e Eva de forma adequada. Por quê? Porque as vestimentas que eles tinham feito, que Adão e Eva tinham feito, era ineficaz, inadequada, para que eles viessem a ser aceitos e estar na presença de Deus por causa do pecado. A vestimenta que Deus fez para Adão e sua mulher era baseada no derramamento de sangue. O avental de Adão não era. Ou seja, a vestimenta de peles que Deus confeccionou, que Deus fez e os vestiu, era baseado no derramamento de sangue do animal. E a vestimenta que Adão tinha feito era baseado na obra do homem, na realidade humana, no homem tentando fazer algo para que venha a ser aceito por Deus ou agradar a Deus. E ele faz esses vestimentos. E isso é interessante porque nós percebemos muito isso. Muitas pessoas equivocadamente acham que são capazes de comparecer e de estar na presença de Deus com os seus esforços e méritos. E isto é a grande realidade. Após a queda do homem no pecado, o homem passou a viver segundo as suas vontades pecaminosas, segundo a sua perspectiva, a sua compreensão, baseada em uma influência pecaminosa. É interessante porque o ser humano ele sempre tende a querer se esforçar ou achar que de forma merocrática ou tem direito, méritos, por seus méritos ele é capaz de fazer algo para que venha a ser aceito por Deus e para que venha a estar na presença de Deus e andar na presença de Deus. Ele acha que ele é digno e capaz de, com seus próprios esforços, estar na presença de Deus e viver na presença de Deus. Nós percebemos aqui que Deus ele fez vestimentas e ele vestiu Adão e Eva. Isso é interessante, amados. Ou seja, agora Adão, vestido pela graça e misericórdia de Deus, ele podia dizer que não estava mais nu e nem podia mais se esconder. Assim também a justiça de Deus foi revelada na cruz. Ou seja, da mesma forma, Deus ele veste Adão. Adão não poderia
dizer mais que estava nu, porque ele foi vestido de forma adequada. E Adão agora poderia estar na presença de Deus porque Deus o vestiu de graça e de misericórdia. Essas vestimentas, esse animal que foi sacrificado e feito vestimentas para Adão e Eva, apontava para uma realidade, a realidade que foi consumada na cruz em Cristo. Ou seja, o derramamento de sangue daquele animal ali apontava para a justiça de Deus, que seria consumada e satisfeita na cruz do Calvário. Cristo, ele derramou o seu precioso sangue, e todo aquele que exerce fé, se arrepende dos seus pecados, exerce fé verdadeira em Cristo, ele é vestido por graça e misericórdia de Deus, e isso o habilita e capacita a pessoa que exerceu fé em Cristo de viver na presença de Deus, de estar na presença de Deus e de andar na presença de Deus. Que coisa maravilhosa, amados, é quando nós entendemos isso, estas verdades maravilhosas. O pecador pode sentir-se perfeitamente em segurança, quando pela fé sabe que Deus o vestiu, e esta certeza produz descanso, segurança em sua alma. Ou seja, o pecador, ele pode desenvolver segurança, certeza, paz, tranquilidade na sua alma, quando ele compreende que pela fé Deus o vestiu de graça e de misericórdia. E isto faz com que ele venha a ser aceito na presença de Deus. E isto faz com que ele venha viver na presença de Deus por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa, amados, é quando nós entendemos isto. Estas duas realidades. Existem pessoas que estão batalhando com seus próprios esforços, achando que os seus méritos podem fazer com que elas venham ser aceitas na presença de Deus, mas não, de forma nenhuma. Somente Deus, ele pode nos vestir de graça e de misericórdia. Somente Deus, ele pode nos dar as vestimentas necessárias para entrarmos na sua presença, para estarmos na sua presença e vivermos eternamente com Ele. Ou seja, somente através de Cristo, Deus nos veste de graça, de misericórdia. Ele nos perdoa e nos capacita, nos habilita a estarmos na presença dEle e a vivermos eternamente na presença dEle. Que nós possamos entender esta verdade maravilhosa, que foi consumada na cruz do Calvário, na obra que Cristo realizou, derramando o seu precioso sangue como nosso perfeito substituto para nos perdoar, para nos dar a capacidade de que pela fé exercida nele, nós venhamos estar vestidos de graça e de misericórdia de Deus e sermos aceitos por Deus. Eu quero deixar algumas lições dessa nossa meditação em Gênesis 3, 21. Primeira, fomos vestidos pela graça e misericórdia e justiça de Deus em Cristo Jesus. Segunda lição, encontramos descanso e segurança quando pela fé entendemos que Deus, através do derramamento do sangue de Cristo, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Terceira lição, os esforços humanos podem fazer com que as pessoas possam achar que são aceitas na presença de Deus e não são. Ou seja, os esforços humanos não podem fazer com que as pessoas venham ser aceitas na presença de Deus de forma nenhuma. Outra lição, somente Deus, pela sua graça e misericórdia, nos veste adequadamente para estarmos em sua presença e vivermos eternamente com Ele em sua presença. Nós possamos entender estas verdades maravilhosas da palavra de Deus, que nós possamos compreender que somente Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele pode nos vestir de graça, de perdão, nos justificando, nos declarando justos com a justiça, não nossa, mas com a justiça de Cristo. Somente Deus pode agir através da graça e da misericórdia em nossas vidas, nos vestindo de perdão, de misericórdia, nos vestindo de forma adequada para vivermos e estarmos para sempre em sua presença. Deus em Cristo nos fortaleça e nos agracie com sua palavra maravilhosa.